Olá, seja bem-vindo à Visão Trabalhista Entrevista. A gente continua o nosso papo com a Marilane Teixeira, economista e pesquisadora da Unicamp. A gente falava, Marilane, no final do último bloco, sobre causa e consequência, se é que a gente pode chamar assim, mas qual que é o impacto da reforma trabalhista e qual que é o impacto da crise para a situação que a gente tem hoje, tantos desempregados, trabalhadores precários, autônomos, que provavelmente são pessoas que estão dando um jeito de se virar e inventando coisas para tentar viver do seu próprio comércio, serviço, etc. E aí eu cortei um pouquinho o seu raciocínio, queria que você retomasse, porque assim, ainda que, como você falava no final do último bloco, se o empresário descobrir a fórmula de usar a reforma trabalhista no meio a uma retomada, aquela expectativa que a gente tem de que a gente volte a ter pleno emprego, ela também vai por água abaixo, né? Claro, exatamente isso, Cris. Inclusive, nessa situação que nós nos encontramos hoje, com baixa geração de emprego, evidentemente que os setores empresariais, eles não estão utilizando todo o potencial que a reforma trabalhista, ela possibilita. Por quê? Porque vários aspectos da reforma trabalhista justamente vão ser melhor implementados num contexto de recuperação da atividade econômica e do emprego, porque aí você vai poder contratar empregos, mas empregos naquelas condições em que estão postas na reforma trabalhista. O trabalho exatamente, rebaixado, com salários menores, então, por exemplo, o trabalho intermitente, o trabalho em tempo parcial. Ele é uma modalidade que se ajusta perfeitamente a vários setores econômicos, por exemplo, comércio e serviços, que esperam contratar o trabalho intermitente, o trabalho em tempo parcial, apenas em determinados horários de pico de produção ou de movimento, seja no bar, restaurante, fast food, shopping center. Só que um trabalhador, uma trabalhadora que é contratado, por exemplo, com trabalho intermitente, que vai receber em torno de 50, 100 reais no final de semana, ao final do mês, se ela manter só esse contrato, ela vai oferir no máximo uma renda de 200, 300 reais, ou seja, muito inferior, inclusive, a um salário mínimo, e mesmo que se contribua com a Previdência Social sobre esse valor, se ele não totaliza o valor correspondente a, no mínimo, um salário mínimo, essa contribuição vai para o fundo público, só que ela não conta como tempo de contribuição, né? Não conta como tempo para a aposentadoria, da mesma forma em relação ao tempo parcial. E isso é um dado que nós estamos chamando a atenção. A gente está acompanhando os dados de contratação e desligamento a partir do cadastro de desligamentos e de admitidos do Ministério do Trabalho e Emprego, que ele fornece esse dado mensalmente, e os contratos parciais, os contratos intermitentes, são todos contratos com valores abaixo do salário mínimo. Então, as pessoas estão sendo incorporadas no mercado de trabalho, mas recebendo menos do que um salário mínimo. Então, a reforma trabalhista, ela, de certa forma, ela ajuda a reforçar o quadro de crise, que é um paradoxo, porque justamente você tem que criar condições mais favoráveis para poder recuperar-se e sair da crise, você cria condições de trabalho muito mais desfavoráveis, muito mais inseguras. Uma pessoa que é contratada por essa modalidade, ela dificilmente vai se sentir, por exemplo, segura para fazer um crediário, para fazer uma compra com pagamento mais de longo prazo. Não movimenta a economia. Exatamente, não movimenta a economia. Não, e assim, mal ela ganha para conseguir comer, né? Exatamente. Então, isso e esse movimento dela é fundamental para dinamizar a economia. E esse é o paradoxo, né? A reforma trabalhista, ela reforça um quadro de crise, um quadro de insegurança, um quadro de precariedade. E na indústria, para não pagar hora extra, as empresas estão se jogando no banco de horas anuais, reduzindo o intervalo do almoço para 30 minutos, o que significa que não sobra tempo para almoçar, porque muitas vezes o trabalhador sequer consegue se deslocar do seu local de trabalho
até o restaurante, até uma lanchonete mais próxima para fazer. Então, o que ela opta por simplesmente não se alimentar. A jornada 12 por 36 está sendo adotada com uma certa, vamos dizer, agilidade e rapidez para vários setores que antes era impensável uma jornada nesses padrões. Então, aos poucos, as medidas vão sendo adotadas e vão criando um quadro de insegurança tão grande, porque, além de tudo, ainda se abriu a possibilidade que o sindicato não assista ao processo da homologação. Quando o sindicato não pode dar assistência à homologação, significa que a homologação está sendo feita no interior da empresa ou, pior, por empresas prestadoras de serviços que são contratadas pelas próprias empresas para realizar a homologação. E aí nós temos um caso... Fiscaliza. Ninguém fiscaliza. Vamos dizer, as irregularidades continuam presentes. Você ter só um dado importante. Em 2016, 30 milhões de novas ações da Justiça do Trabalho, em torno de 80% dizia respeito às cobranças de verbas rescisórias. Então, ou seja, a maior parte dos problemas que ocorrem, porque o trabalhador vai até a Justiça do Trabalho, são justamente direitos básicos, direitos fundamentais, como pagamento de férias, 13º, fundo de garantia, depósito INSS. Sem o sindicato fiscalizar, esse trabalhador fica completamente sem apoio, sem ninguém que possa ampará-lo e, portanto, sequer consegue encaminhar isso para a Justiça do Trabalho, com risco de, inclusive, perder a causa na Justiça do Trabalho. E aí a gente vê, porque outro ponto de ataque da reforma foi ao direito do trabalhador de reclamar seus direitos na Justiça. Eu me lembro de matérias agora no início do ano falando que tinham caído o volume de processos na Justiça do Trabalho. Não só porque houve esse empecilho, porque aí se o trabalhador reclamar, ele tem que pagar as custas do processo, se ele perder, mas também por esse outro lado, né? Porque a reforma favoreceu que o trabalhador não vá, porque ele nem sabe o que ele está perdendo. Isso. Nem sabe. Exato. É uma situação degradante demais, que no primeiro bloco também você tocou um pouco no perfil dessas pessoas. Eu queria voltar. Mulheres, negras, tem um direcionamento, tem uma intenção nesse perfil? Tem. Isso é muito claro, porque na medida que essa atividade econômica desses últimos 3 anos, ela concentra-se basicamente na área de comércio e serviço, onde está gerando emprego, a queda acentuada basicamente em 3 grandes setores. O setor agropecuário, mais de 1 milhão, perdeu de 2014 para cá, por conta da automação. Na indústria, mais de 1 milhão de postos de trabalho se perdeu. E no setor da construção civil. Esses 3 grandes setores que reduziram o maior número de postos de trabalho. E onde gerou? Toda a parte de alojamento, alimentação, hospedagem, na área de comércio e serviço, que tem, por característica, um emprego mais flexível, um emprego mais precário, um emprego em que há menores exigências do ponto de vista da qualificação e, portanto, um emprego muito voltado para um determinado perfil da população, principalmente a população negra e especialmente as mulheres. Se a gente observar de 2014 para cá, a população economicamente ativa, ela teve, vamos dizer, um crescimento mais impulsionado, principalmente pela população negra, as mulheres, que provavelmente, por justamente comporem famílias de mais baixa renda, onde o desemprego afetou de forma mais incisiva, onde tem maior número de pessoas na família desempregadas e onde se forçou a ter que buscar no mercado de trabalho qualquer tipo de ocupação para poder compor orçamento familiar. Então, isso tem muito a ver com justamente esse perfil de trabalho. Então, o emprego por conta própria, por exemplo, é um emprego basicamente onde as pessoas criam a sua própria demanda. Ela vai fazer pastel, coxinha, salgados, doce em casa, exato, e vai vender na rua e vai
tentar vender no ponto de ônibus, no metrô, as manicures, as pessoas que trabalham nos salões, que é isso, oferece o serviço, muitas viraram microempreendedor individual, inclusive, né, por exigência dos donos dos salões, e um crescimento muito grande do trabalho doméstico. E do trabalho doméstico, mas não a mensalista, a diarista, que mudou, inclusive, a sua condição de mensalista, uma condição de trabalho mais favorável, com registro, com direito a fundo de garantia, férias, para uma condição mais precária, que é justamente o emprego de diarista. E onde é que nós encontramos? São mulheres, são negras que estão nessas condições. Esse é o perfil do emprego que está sendo gerado nesse último período, Cris. Retrocesso, não tem como definir de outra maneira todo esse quadro, se a gente comparar com o que a gente vivia no início dos anos 2000, 2005 até 2014, principalmente. Mas a gente pode e deve lutar para mudar o curso dessa história. E no próximo bloco a gente vai falar um pouco com a Marilane sobre eleições. Até já!